Um tributo a William Marion Branham. Relato de Tommy Osborne, culto em memória, Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Eu e minha esposa estamos sentados no fundo do auditório nesta noite. Nós nos atrasamos para vir devido ao mau tempo e o voo que tínhamos marcado foi cancelado. Quase achamos impossível chegar até aqui. Mas eles foram capazes de conduzir-nos através de Denver e nós chegamos cerca de 7 horas. Nos apressamos e chegamos aqui o mais depressa que pudemos. Ouvimos o irmão Billy Paul quando ele pegou o microfone e é claro que nossos corações se uniram ao dele, assim como o restante da plateia com aquele evento que no mínimo parecia trágico para nós, que tínhamos sofrido recentemente em referência ao homem de Deus que caminhava entre nós. Eu tenho certeza que toda pessoa que nesta noite que conhecia o irmão Branham ficou afligida. Eu posso assegurar-lhe que eu quero falar muito cuidadosamente esta noite, porque nossas palavras são ouvidas no céu, não apenas aqui, elas são gravadas lá. O assunto que nós estamos aqui para falar é um daqueles que eu acho que ninguém gostaria de ser responsável para discursar. Ainda que o irmão Billy Paul tenha pedido isto, você pode ter certeza que meu coração estava aqui a partir do momento que eu o ouvi pedir isto. Vou ler João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque dizem, sou filho de Deus? Então estas palavras que nós ouvimos o irmão Branham ler tantas vezes e avaliar, como o versículo 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João 10, 37 ao 38. Então eu acho que seria apropriado se nós lêssemos 1 Coríntios 1, 26. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E o capítulo seguinte, no versículo 2, e como estas são as palavras não somente de Paulo, mas também de nosso irmão Branham. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em franqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Alguém escreveu: Deus trabalha de maneira misteriosa, seus milagres a realizar. Ele põe seus pés no mar e anda sobre a tempestade. E outro alguém disse: existe um vento que sopra cheio de graça e força. E nas horas mais milagrosas da criação, quando Deus tomou fôlego suavemente em forma de relva, o primeiro homem viveu pela respiração de Deus. Aquele vento é o símbolo de Deus, o Espírito Santo, soprou através da face das profundezas quando a terra era ainda sem forma e vazia.
Ele soprou através do Mar Vermelho e abriu um caminho de libertação para as pessoas que acreditaram. Veio como um som veemente, um poderoso vento, no dia de Pentecostes, quando Deus entrou para se tornar alguém junto com o homem. E soprou pela face deste, nossa geração, uma respiração refrescante de Deus neste 20º século, pelo ministério extraordinário do profeta de Deus para esta era, o homem reconhecido entre os homens pelo nome de William Branham. Este pequeno homem, por causa do dom de Deus predeterminado em sua vida, viveu e ministrou completamente compenetrado com céu e terra, transcendendo ambos, o mundo visto e o não visto ao mesmo tempo. Ele não pode ajudá-lo, ele não pôde evitá-lo. Um de seus amigos mais íntimos escreveu estas palavras de como ele empenhou-se em descrever a primeira campanha de Branham, a quem ele sempre assistia. Nós somos privilegiados para manter 5 noites e 5 dias gloriosos desta vigília celestial, mas o efeito daqueles dias memoráveis estão vivos até hoje. As pessoas estavam misericordiosas e enternecidas, porque elas sabiam que o Jesus de Nazaré tinha passado por nosso caminho em seu seguidor. Para aquela pausa santa, nós tínhamos aparentemente retrocedido às páginas do tempo e nos unimos ao admirado anfitrião de seguidores que se arrastaram na trilha dos rastros pardos da Galileia em devoção fiel para um carpinteiro humilde que reivindicou seu Messias de Israel. Em nossa procissão visionária, tínhamos passado pelo lugar das tumbas que dela saíra em erupção um demônio nu, gritando e assobiando em objeção à presença de Cristo, mas se sentou depois aos pés dele por um momento, já vestido e em seu juízo perfeito. Nós estávamos entre a turba, empurrando ao redor de Jesus, quando ele fez a pergunta abrupta: quem me tocou? E viu uma pequena mulher trêmula se lançar aos pés dele e declarar perante todas as pessoas, porque causa ela tinha puxado na borda do seu roupão, e como ela tinha sido curada imediatamente. E então nós seguimos para a casa de Jairo e vimos o levantar de sua filha. Ouvimos as palavras claras de uma criança surda e muda, depois que a língua dela foi solta pelo toque do mestre, e riu por ver os pulos de alegria de um homem manco. Nós clamamos em um assentamento no litoral com 5.000 homens que tinham abandonado a bigorna e o martelo e fechado as portas de suas lojas para passar as horas do dia compenetrados na escuta dos ensinos maravilhosos deste filósofo divino. Nós lamentamos com as mulheres como nós contemplamos em sua face bonita e reconhecemos a tristeza e a aflição que falaram de um coração partido e sentiram-no derretendo. Sensação encantadora aquele olhar dos seus olhos amáveis poderiam trazer a alma. Sim, dias bíblicos estavam aqui novamente. Aqui estava um homem que praticou o que nós pregamos. Eu digo isto não para exaltar qualquer homem, mas somente enfatizar que nosso profundo apreço para com nosso irmão originou-se do fato de que o seu ministério parecia trazer nosso Deus misericordioso mais próximo de nós e nos familiarizar melhor com sua obra, sua personalidade e sua conduta acima de qualquer coisa que se teve antes. Era uma manhã de abril em 1909 que William Branham nasceu em uma pequena cabana de troncos, predeterminado de Deus para atender a esta geração, cruzar meu caminho e a maioria dos seus. Quando o profeta de Deus cruzar seu caminho, Deus garanta que você não perca o dia de sua visitação. Como eu agradeço a Deus. Eu gostaria de poder chorar e falar, mas como eu agradeço a Deus, perdão. Para aqueles que talvez não perceberam ou souberam o dia no qual nós vivemos, eu sei que isto parece ridículo, mas a quem nós conhecemos, nós não podemos tremer a seriedade da hora. Este homem que veio seria uma ameaça para o reino de Satanás. Assim, quando ele tinha 6 meses de vida,
Uma tempestade de neve quase apagou a vida dele e de sua pequena mãe, e eles foram deixados sozinhos em uma cabana. Quase foram congelados e sofreram fome de morte. Ele tinha apenas 7 anos, quando estava passeando por uma árvore de álamo. Ele ouviu o som das folhas sussurrar. Era como o vento soprando no topo da árvore. Uma voz saiu daquele vento dizendo: nunca beba, nunca fume, ou suje seu corpo de qualquer forma, porque eu tenho um trabalho para você fazer quando crescer. Numerosas visitações e várias experiências aconteceram. Um estranho halo de luz apareceu na hora de seu nascimento, cercando a hora de sua conversão. Uma luz se formou como uma cruz e uma voz lhe falou. Quando ele primeiramente levou aqueles que aceitaram o Senhor no seu ministério até o rio para os batizar, uma estranha e gloriosa estrela apareceu sobre a cena batismal, de forma que o público poderia também vê-la. Alguns tiveram medo, alguns tremeram, alguns correram. Deus escolheu modos diversos e misteriosos para se revelar aos seus seguidores, especialmente para aqueles chamados por propósitos específicos, como foi chamado o irmão Branham. Para Moisés, ele apareceu no arbusto ardente, para os filhos de Israel, em um pilar de fogo, para Samuel, através de uma voz à noite, para Elias, ainda como que uma pequena voz, e outras maneiras, para Abraão, em forma humana, para Paulo, João e outros, na glória de sua ressurreição. Frequentemente ele apareceu pelas sobrenaturais visitas de anjos. Frequentemente para Abraão, para Moisés, para Josué, para Gideão, para Davi, para os profetas, para Zacarias, para os pastores e para os apóstolos. Não seria, então, certamente estranho que deste modo ele aparecesse para o irmão Branham. No dia 7 de maio de 1946, eu estava então na Índia como um missionário. O irmão Branham tinha trabalhado duro e ele veio para casa e estava de pé, próximo ou debaixo de uma árvore de mapa. Quando este vento mexeu o topo da árvore, aquilo amedrontou o irmão Branham com um grande apressar, um som maior que ele jamais tinha ouvido. Sua esposa pensou que algo tinha acontecido, mas ele despediu-se dela e lhe falou que tinha que descobrir o que significava aquilo. Ele disse: eu tenho que descobrir. Ele foi sozinho, curvando-se diante de seu Deus em arrependimento e orando, lamentando e perguntando se o Senhor falaria com ele. Eram cerca de 11 horas da noite. Ele tinha deixado de orar na ocasião e estava se sentando quando uma luz chamejou no quarto. Ele pensou que alguém estava acendendo uma lanterna fora da cabana, mas quando ele olhou na janela, não viu ninguém. Então ele observou que a luz começou a se espalhar cada vez mais pelo chão. Naturalmente, ele ficou muito amedrontado e ele viu que a estrela se manteve no quarto como uma bola de fogo. Ele ouviu o som de pés caminhando e então ele viu os pés que vinham em direção a ele. Então ele viu este anjo de Deus. Ele calculou que ele pesava aproximadamente 200 libras. Ele estava vestido em um roupão branco, tinha uma aparência bastante escura e cabelos bonitos que fluíam nos seus ombros abaixo. O anjo de Deus falou com ele e disse: não tema. Me enviaram da presença de Deus Todo-Poderoso para lhe falar que sua vida peculiar e mal entendidos indicavam que Deus lhe enviou dom de cura divina às pessoas do mundo. Se você for sincero e poder conseguir que as pessoas lhe acreditem, nada poderá resistir ante sua oração, nem mesmo câncer. Ele contou muitas outras coisas nesta visitação. Lhe foi falado que ele daria 2 sinais como Moisés tinha sido determinado, de forma que se as pessoas não acreditassem no primeiro sinal, eles acreditariam no segundo sinal. Através de um dom, lhe seria dado poder para descobrir as doenças, e por outro, ele discerniria os pensamentos e as ações dos corações. O anjo explicou que os pensamentos dos homens falam mais alto no céu do que suas palavras na terra. Também lhe foi falado, entre muitas outras coisas, que este dom era um sinal da proximidade da vinda do Senhor, e por isso Deus chamaria o seu povo para junto da unidade do seu espírito. Em resumo,
O homem que nós conhecemos como William Branham foi enviado para demonstrar Deus novamente em carne e osso. Mas por que ele foi enviado para fazer isto? E por que todos aqueles sinais? Jesus não tinha feito estas coisas? Eles já não tinham escrito e registrado? Sim, absolutamente. Eles tiveram tudo feito antes. E os homens tinham esquecido. Assim Deus nos mostrará mais abundantemente a imutabilidade de seu ministério e fez isto novamente no século XX. Ele fez isto novamente e eu vi a sua glória. Ele poderia ter feito isto no século XVIII, mas ele fez isto quando eu estava aqui. O segundo capítulo de Juízes fala sobre uma geração de Israel que caminhou com Deus nos dias de Moisés e Josué. Eles tinham visto todos os grandes trabalhos do Senhor que ele teria feito para Israel. Então lá surgiu outra geração depois deles que não conheceu o Senhor e tampouco os trabalhos que ele tinha feito para Israel. E eles, à vista do Senhor, serviram ao diabo. Deles é escrito: todo homem fez o que achava ser certo aos seus próprios olhos. Eu sou o menos capaz de interpretar os eventos maravilhosos da vida do irmão Branham. Muitos tiveram com ele muito mais do que eu, mas acho que ninguém o amou mais do que eu. Quando eu vi este ministério pela primeira vez, eu tive a compreensão, eu aprendi, eu percebi. Eu não precisei de 10 vezes. 1 ano foi o bastante. Eu sabia que eu tinha que participar. Eu também tinha que fazer a vontade de Deus. E em lugar de desfrutar a companhia do irmão Branham e estar com ele, eu tive que me unir. E ser algo como um pastor das atividades, me manter ocupado naquela obra. E foi assim que eu fiz. Quantas vezes eu pude, eu o ouvia. Não era frequente, eu gostaria que pudesse ter sido mais. Quando o irmão Billy Paul pediu que eu falasse aqui hoje à noite, eu tenho certeza que vocês, ministros, apreciariam a responsabilidade desta chamada. Eu não queria aplacar a minha geração e meus companheiros americanos. Isto não é o propósito desta reunião. Tem de ser de modo que seja feita a vontade de Deus. Se houver algo para ser dito, deve ser o que Deus teria dito. E foi pedido ou pensado que este culto em memória seja absorvido de forma que todos nós que amamos este homem poderíamos vir juntos a ter um momento para relembrar e recordar as maravilhas de Deus. Isto sempre é bom. Isto não é nenhuma idolatria. Isto sempre foi apropriado. Isto é o que eles fizeram nos antigos dias, quando eles o chamaram e recontaram as maravilhas que Deus tinha feito através de Moisés e Josué. Seria muito apropriado se a reunião inteira fosse dada a recontar, noite após noite, os milagres. Um milagre não é feito para um dia, é feito para a eternidade. O milagre é a amostragem de Deus. Deus nunca muda. Seria pela vontade dele que nós iríamos recontar um milagre ou nos preocupar em incrementá-lo sob o ministério do irmão Branham. Assim como nós recontaríamos um milagre incrementado sob o ministério de Pedro, Paulo ou Elias, da mesma maneira que muitos outros, para que nos mostre Deus mais uma vez. Assim, este é o propósito de nosso ser aqui. Este é o propósito de recontar essas coisas. Eu disse há pouco algumas coisas atrás. Agora, eu tenho que trazer você a enfrentar inteiramente a minha responsabilidade. Como seguidor de Deus, acredite que Deus o teria colocado frente a frente com ele esta noite. Você é a quem ele predeterminou estar nesta reunião e ouvir estas coisas, porque você não está aqui por casualidade. Eu peço a Deus esta noite que as palavras ditas lhe mostrem um pouco mais o propósito do que nós testemunhamos e vimos e como isto nos afetaria, agora que o homem de Deus se foi. Volte para o começo, quando Deus criou o homem. Ele o criou para ser um Deus-homem. Caminhar, falar, pensar e ser como Deus. Ele soprou nele sua verdadeira vida, sua respiração, o próprio Deus. Então, a queda aconteceu.
O pecado, a separação, o plano deteriorado, o companheirismo desmanchado e rasgado à parte o que Deus tinha planejado. Entretanto, veio a história de amor, a história de redenção, e não tinha mais o perdão, mas agora a remissão de pecados. A filiação e a nova criação vieram como tão perfeito sacrifício e tão perfeita palavra. Aquele homem, uma vez mais pelo ato de Deus, foi transformado e repôs em capacidade para ser uma vez mais um Deus-homem. Primeiro ele mostrou para nós como isto seria. Esta ideia de Deus e o homem serem um tinha se perdido. Este conceito se perdeu quando o homem saiu do jardim do Éden. Eles se esqueceram disto e nunca mais pensaram sobre isto. Debaixo de inspiração divina, eles predisseram estas coisas, mas em sua consciência humana eles nunca pensaram nesta filiação, nesta remissão, nesta redenção total e restauração do que estava por vir. Eles nunca pensaram sobre isto. Ninguém nunca havia chamado Deus de seu pai. Teria sido a coisa mais sacrílega que eles jamais teriam feito. Tanto era que eles quiseram matar Jesus quando ele fez isto. Esta era uma linhagem nova que ninguém poderia conceber. Agora você tem que pensar antes que o resto disto faça sentido. Assim Deus mostraria para nós como iria funcionar. Ele veio em carne, como humano. Deus, em Cristo, reconciliando o mundo nele mesmo. 2 Coríntios 5,18. No princípio era a palavra, João 1,12. A palavra estava com Deus. Mais do que isto, era Deus. A palavra nele. Há uma pessoa, a mesma coisa. Era vida, e a vida era luz. Nós vimos a sua glória a partir do único homem procriado do Pai, cheio de graça e verdade. Então, em Hebreus 1, 2 ao 3, Deus tinha falado sobre nós pelo Filho dele, que sendo o brilho da sua glória e imagem expressa da sua pessoa, Deus em carne. Deus veio, desceu na terra para nos mostrar como isto funcionaria. Ele vestiu-se em um corpo humano, em carne, e nos mostrou a nova criação. Como isto funcionaria quando tudo estaria sob seus cuidados. O preço tinha sido pago, todos os pedidos haviam sido satisfeitos. Ele caminhou por aqui num corpo humano, um Deus-homem, a quem nós chamamos Jesus. Deus garante que você pode ver. Então ele disse, agora eu estou com você. Eu mostrei como isto funciona. Agora eu vou estar em você. E você será como eu. E isto é tudo, tão simples como é. Agora, eu vim na carne deste corpo que você chama de Jesus Cristo. Eu caminhei com você. Você se congregou. Você tirou virtude destas coisas maravilhosas. Agora será mais maravilhoso do que nunca. Não se aflinja em me perder de vista. Vai ser mais notável que nunca. É melhor que eu esteja em você do que com você. Assim eu irei embora e depois voltarei. Agora eu vou desaparecer da forma humana que você chama de Jesus. Mas depois eu virei novamente e estarei com você em forma de espírito em cada um de vocês. Como é delicada a verdade mais sagrada. Como as pessoas esperam suas palavras para se alinhar e ver com qual doutrina você está. Como é mau, como é imperceptível, como é estúpido, como é cruel, como é inútil. Como é bondoso e saudoso o coração de Deus. Então ele disse, eu aparecerei para você. Então leia João 17, versículo 20 ao 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Não pode estar mais claro. Tenho dito isto, tendo louvado, sendo isto predeterminado, sendo isto demonstrado e predito a eles. Então, claro que a crucificação cumpriu as previsões dos profetas.
Mas então este vento, este espírito, esta presença, este Deus em forma de espírito, chegou àquele quarto como o som apressado de um vento poderoso e pequenos pilares de fogo assentaram-se em cada um deles, exatamente do modo como assentou-se no acampamento de Israel, exatamente como brilhou no arbusto. Este vento soprou e eles se tornaram o povo de Deus, uma nova criação pela primeira vez. Isto nunca havia sido conhecido antes. Eles se tornaram uma nova criação, espécies divina, Deus homens, Deus em evidência. Quando isto aconteceu, eles fizeram exatamente como Jesus fez. Eles elevaram o morto, eles discerniram os corações, eles expulsaram demônios, eles curaram o doente e eles falaram de paz aos pecadores. Eles mostraram Deus para o mundo. Porém, não muito depois, as coisas começaram a acontecer como em Juízes capítulo 2. Uma nova geração cresceu e Deus foi esquecido, assim como ele era na forma humana. Eles esqueceram e através dos anos eles esqueceram mais e mais, até que o cristianismo denominado se degenerou em uma sociedade religiosa tradicional, fria, sem esperança e sem poder, sem Deus e sem milagres. Era destituídas de Deus. Então o fim começou a se desenhar em seguida e os últimos dias começaram a vir sobre nós. Um pouco de luz então começou a passar, um pouco mais e um pouco mais, até poucos anos atrás nós estávamos nos aproximando do fim do ciclo de outros 2000 anos, que é o fim. De forma que o dia do Senhor está à mão. Como a luz começou a amanhecer, muitos dos sinais da vinda do Senhor começaram a ser cumpridas. Assim o povo de Deus sabia que seguramente a vinda dele estava se aproximando à noite. Mas algo muito grande, básico e de todo importante não tinha sido feito. Este evangelho do reino seria pregado como um testemunho a todas as nações, e então o fim viria. Mas o que era este evangelho do reino? A igreja tinha esquecido. Era uma geração onde, embora muitos deles eram religiosos e sinceros, e muitos deles tinham fome e procuravam, ainda eles tinham esquecido o como realmente era. Esta era a geração final. Algo teria que acontecer. Não podia ir como gerações passadas tinham ido. Seria esta, então. Na clemência divina de Deus, pisando de alguma maneira além dos saltos das medidas comuns, ele tinha predeterminado a esta hora para enviar este profeta novamente. Alguns vão pensar que eu sou sacrílego, ou sem doutrina, e realmente não importa. Mas Deus veio novamente em carne humana e disse, aparentemente eu tenho que mostrar para eles novamente. Eu os tenho que lembrar novamente. Eles têm que ver uma vez mais. Uma vez mais, eles têm que saber como Deus é. E ele caminhou até aqui, embaixo, e enviou um pequeno homem, um profeta. Mais que um profeta deste tempo. Um Jesus homem desta vez. Elias não estava lá, isto é mais do que aquilo que nós vimos. Moisés não estava lá, por causa da época diferente na qual ele viveu. Não podia ver o que nós vimos. Mais que isto, um Jesus homem. Um homem que tinha muito de Deus, enviado como um sinal especial a uma geração. Esta geração. Um sinal sobrenatural, uma medida extraordinária. Por quê? Isto havia sido feito antes, porque novamente? Para despertar esta última geração. Mais uma vez, para ser a precursora. Mais uma vez, para assegurar que o registro está claro. Para assegurar que não há nenhuma desculpa. Para assegurar que Deus demonstrou mais uma vez. Para assegurar que não pode haver nenhum engano. E para assegurar que nós lembramos mais uma vez de como Deus é. Como Jesus era e do que Deus faz em carne, para assegurar que esta geração, encarregada em trazer novamente o rei, saberia, sem dúvida, como deveria ser, e o que o trabalho deve fazer, e o que o ministro deve ser. Assim nós saberíamos qual a performance de nossa missão,
Quais são nossas testemunhas? Como nós vamos executar e realizar isto? O que nós vamos fazer e como nós vamos agir? Mais uma vez, estar sem desculpas, além das medidas, ser o precursor da sua segunda vinda. A primeira noite, eu sempre ouvi e vi o irmão Branham ministrar. Eu não ouvi uma voz, eu não soube o que tinha sido dito sobre ele, e eu não sabia que voz do céu tinha falado essas palavras. Eu não conhecia nada disto. Eu não tinha estado com nenhum dos ministros que acreditaram nele. A maioria daqueles que eu estava não acreditavam nele. Mas como uma voz, e ainda não como uma voz, eu ouvi isto. Eu conhecia isto. Veio a mim, como João o Batista. Foi enviado como precursor da primeira vinda de Deus. William Branham é o enviado como precursor da segunda vinda dele. Eu sabia disso. Eu era um pregador jovem, sem experiência. Eu não era um teólogo, eu não sabia a escritura. Por que eu sabia isto, eu não sei. Mas eu conhecia isto e eu disse, graças a Deus, ele cruzou o meu caminho. Graças a Deus, eu aprendi. Graças a Deus, eu tive compreensão. Não levou 10 noites, só uma noite. Esta geração busca um sinal, outro sinal, um outro e ainda outro. Um é o bastante. Um é mais do que suficiente. Deus misericordioso, para assegurar que nós não falhamos no conhecimento da imutabilidade de seu pacto, fez isto novamente no século XX. A geração destinada para trazê-lo de volta. Esta geração tem que saber. Esta geração deve estar sem desculpas. Para que esta geração esteja comprometida na tarefa de fazer isto. Assim, ele enviou adiante um vaso humano específico, cercado por sinais sobrenaturais, para chamar a atenção e para fazer esta geração rebelde enxergar, ponderar, buscar e pensar. Assim, o halo de luz que apareceu no seu nascimento, a estrela, o anjo, o discernimento, os presentes, todos estes eram determinados para aquele propósito. Para quê? Para nos mostrar Deus novamente. Repetir o que ele nos mostrou em Jesus Cristo, quando ele veio na forma de carne, e nos lembrar do tempo final. Como Jesus, o irmão Branham demonstrou a mesma coisa que fez os homens acreditarem que o verdadeiro Messias tinha vindo. Ele era um vidente, ele viu. Ele morou em ambos os mundos, o visto e o não visto, ao mesmo tempo, e transcendeu ambos praticamente o tempo todo. Jesus disse, meu pai trabalhou até agora e eu também. O filho não pode fazer nada por ele mesmo, mas o que ele vê o pai faz. Agora entra o irmão Branham no século XX e faz exatamente do mesmo modo. Deus em carne, cruzando nossos caminhos novamente, e muitos não souberam. Eles não o teriam conhecido se eles tivessem estado aqui quando Deus cruzou o caminho deles no corpo que eles chamaram de Jesus Cristo. As pessoas não mudaram. Esses que questionaram então, questionariam agora. Esses que não acreditaram, então não acreditariam agora. O filho não pode fazer nada por ele mesmo, mas o que ele vê o pai faz. Todas as coisas que ele faz, essas também são feitas pelo filho igualmente. Para tanto o pai amou o filho e mostrou-lhe todas as coisas. Ele viu os milagres antes deles acontecerem. Jesus viu o homem aleijado que 38 anos tinha estado na piscina, mas nunca podia entrar na água. Jesus viu tudo isto antes. Ele entrou, parou lá e lhe disse para levantar-se. Ele viu Lázaro de volta antes que ele viesse a passar. Ele já tinha isto acertado com o Pai, já tinha sido praticado. Ele viu Natanael antes de Filipe o ter chamado, quando ele tinha terminado debaixo de uma figueira, antes mesmo que eles fossem convertidos. Ele predisse exatamente como os discípulos iriam rua abaixo e conheceriam um homem carregando um jarro de água. Ele disse que eles deveriam o seguir e achariam um jumento amarrado lá. E ele também lhe disse que o trouxessem. Ele viu tudo isso antes que acontecesse. Esta era a vida de William Branham, precisamente como nós lemos nas Escrituras. Então os homens ouvem o irmão Branham dizer isto e eles dizem, está errado hoje. Mas não é.
Eles não acreditam hoje, eles não teriam acreditado nele. Mas Deus veio novamente, cruzou nossos caminhos novamente e nos mostrou novamente como Deus homem é, como Deus é, o que ele é em carne e como a nova criação é. Vê o que é isto? Esta é a criação nova em trabalho. Ele era discernente, como Jesus discerniu a mulher no poço e a sua vida. E quantas vezes você se sentou e se maravilhou? Se nós acreditamos que quando nós lemos as Escrituras, das poucas coisas que nós ouvimos que Jesus fez, como nós podemos estar sem desculpa quando nós nos sentamos noites após noites e vimos estas coisas repetidas, não uma vez, mas dúzias de vezes da mesma maneira perfeita na qual Jesus a fez? Exatamente. Como poderia ter sido aquela vez que poderia se ver e acreditar nisto? Está além de mim. O irmão Branham conheceu doenças, ele as conheceu em todos os lugares antes que ninguém lhe havia falado. O mesmo Deus sabe todas as coisas. É o Deus em homem demonstrando seu conhecimento, o que ele é, como ele transcende todas as barreiras naturais e nada é impossível para ele. Ele sabia quando a virtude tinha saído dele. Quantos se sentaram e assistiram quando o irmão Branham girou ao redor e disse: lá está ela, lá está ela. Só uma vez nas Escrituras a pequena mulher realmente viu isto. Claro que nós temos o fato que depois todos ouviram falar disto e todos eles entenderam isto, mas só um caso vai adiante em detalhes. Mas meus olhos viram dúzias de casos e alguns de vocês viram centenas de casos. Como eu não posso acreditar? Isso não traz barreiras doutrinais a mim. Isto me fala simplesmente que o que aconteceu então é o mesmo de hoje. Meu Deus é inalterado. Por estes sinais é testemunhado nas Escrituras que os gentios foram feitos obedientes por palavra e ação de sinais poderosos e maravilhas pelo poder do Espírito de Deus. Nós não olhamos e vimos as multidões virem a Cristo como elas viram os milagres e se arrependeram de seus pecados, clamaram salvação e receberam vida eterna. Não só aqui, mas no exterior, para a conta de tantos quantos 30.000 em um único dia, se levantando para receber a vida de Jesus Cristo, porque Deus cruzou o caminho deles em um corpo humano e se desvelou. Isto é um mistério? Isto não é um mistério. Isso é a maravilha de Deus. Isto é um assunto para discutir em cima de uma doutrina? Esta é uma questão para dar glória ao nosso Deus, que veio novamente em carne em nossa geração. Ele veio em carne em cada um de nós, mas de um modo particular neste homem, que era o seu profeta para esta geração, porque ele o cercou com estes sinais sobrenaturais que eram para atrair a atenção do mundo, uma vez mais por um sinal. As multidões vieram de todos os lugares sempre. Por quê? Porque era uma geração que tinha esquecido como Deus era. Nós fomos para a igreja, nós tivemos nosso encontro no acampamento, mas nós tínhamos esquecido. Nós queríamos o ver. Eu era um deles, eu era um pregador, eu era sincero, eu orei pelo doente. Eu era leal à minha organização, mas eu tinha esquecido. Nós fizemos o melhor que nós pudemos. Foi-me falado por homens que eu tenho certeza que eram tão sinceros como eles saberiam ser, mas eles tinham esquecido. Eu tinha ido para a Índia, eu queria ajudar as pessoas, mas quando eu conheci os hindus e os muçulmanos, eu não pude ganhar, porque eles disseram: sua Bíblia não é a palavra de Deus, nosso Alcorão é a palavra de Deus. Jesus não era o seu filho, Jesus não era o seu profeta, Maomé é o seu santo profeta. Eu não pude provar quem estava certo. Eles tinham um livro preto e eu tinha um livro preto. O meu era uma Bíblia, o deles era um Alcorão. Quem estava certo? Eles acreditavam no seu, eu acreditava no meu, mas não havia nenhuma prova. Voltei para casa e eu ouvi um sermão. Se você vê uma vez Jesus, você nunca mais será o mesmo. Eu o vi na manhã seguinte em uma visão, e isto mudou minha vida para sempre e me preparou para o que Deus iria enviar e cruzar o meu caminho, o homem de Deus.
Eu tinha visto o Senhor, e nenhum homem pode nem mesmo contar o que aconteceu nesta hora. Eu sabia que ele estava vivo. Logo após isto, nós estávamos em uma convenção, e o irmão Branham veio para Portland, Oregon. Nossa convenção deveria prosseguir. Eu era o pastor anfitrião, o secretário do distrito. Mas eu tinha que partir. Eu tinha que ir e ver o homem de Deus. Eu tinha que ir. Minha esposa estava lá e ela me contou o que ela tinha visto. Eu tinha que ir. Lá eu me sentei na terceira sacada do auditório cívico em Portland, Oregon. Este não importante pequeno homem de Kentucky veio e ficou próximo ao microfone, com uma Bíblia apertada em suas mãos, e orou. Que mensagem maravilhosa e tão simples! O idioma dele era montanhês, mas ele era Deus. Deus estava nele. Ele expôs as palavras do Senhor e agiu como elas fossem todas verdadeiras, do mesmo modo como sendo bom agora e sempre. Quando ele terminou, muitas pessoas viraram-se para o Senhor. Eles trouxeram o doente diante dele e eles marcharam diante dele. Havia tantos que ele não podia tomar tempo com muitos deles. Eu assisti e eu lamentei. A cada poucos minutos ele pararia alguém e para tomar um pouco de tempo com eles, às vezes longe do microfone, e eu não podia ouvir o que era dito. Parecia que algo maravilhoso estava acontecendo. Eu ouvia aqueles me criticando. Olhe para eles. Os levando para cima, os levando para baixo. Nunca me ocorreu que isto estava acontecendo. O irmão Branham tinha nos contado a promessa de Jesus Cristo, que você poria suas mãos no doente e eles sarariam, e que isto viria a acontecer, porque a palavra do Senhor não podia falhar. As escrituras não podiam ser anuladas. Assim eu me sentei lá, com meu coração cheio, vibrando pelo fato de como ele tocaria estas pessoas. Elas ficariam bem. Nunca me ocorreu que isto não aconteceria. Eu fiquei chocado quando eu ouvi algum me criticando naquele mesmo encontro. Ele parou uma pequena menina e ele nos pediu que abaixássemos nossas cabeças. Eu ouvi dizer, quase sem elevar a voz: Tu, espírito surdo e mudo, eu os adjuro pelo nome de Jesus Cristo, que você deixe esta criança e nunca mais entre nela. Mas ele não disse isto como eu tinha ouvido ser dito antes. Ele não falou como os escribas e os fariseus. Ele falou como alguém que tinha autoridade. Ele quis dizer o que ele disse. Eu estava de pronto a ajudá-lo. Eu quis fazer o melhor que eu podia. E eu tenho certeza que a maioria da audiência sentiu-se daquele modo. Mas ele tinha acabado. E o trabalho estava feito. Ele disse isto e estava terminado. Ele tinha contado para o diabo o que fazer e os resultados esperados. Ele sabia que ele era o chefe. E, obviamente, o diabo também sabia. Aquilo estava terminado. A menina foi curada antes que eu entrasse em sintonia e estivesse pronto. Eu me esvaí em lágrimas. Oh, era maravilhoso! Aquela pequena menina estava tão perfeitamente bem. Parecia que 10.000 vozes giraram em cima da minha cabeça e disseram: você pode fazer isto. Isso é o que Jesus fez. Esse é o modo de como Pedro fez. Esse é o modo de como João fez. Esse é o modo de como Jesus fez. O que eles fizeram na Bíblia pode ser feito hoje. A Bíblia é para hoje. A razão pela qual eu estou dizendo isto é isto. Tantos não puderam entender o sinal sobrenatural que era dado como evidência, porque ele, naquele momento, levaria as pessoas pela mão e uma vibração aparecia na sua mão que indicava a presença do espírito mau na doença. Quando foi expulso, este aparecimento desapareceu da mão dele e ficou normal. Esta era uma questão de tal grande preocupação aos teólogos e para os cristãos que sentiam que isto era novo. Eles não tinham visto isso antes. Por que as pessoas gritariam sobre isto? Diga que aquele homem tinha um demônio e que ele era um Beelzebu. Como eles poderiam dizer isto? Então, por outro lado, aqueles que não acreditavam que aquilo era um demônio, todos começaram a orar para adquirir o mesmo sinal. Eu não podia entender aquilo também. Nunca aconteceu comigo, sentado lá, olhar e desejar aquele sinal.
Aquilo não tinha nada a ver comigo. Aquilo era o dom de Deus a uma geração. Nunca me ocorreu que aquilo era o que eu teria que ser. Mas tudo o que ele fez, o discernimento do pensamento e das ações das pessoas, me demonstrou Jesus em ação. Eu vi Jesus naquela noite na forma humana que eles chamaram William Branham. Eu vi Deus no trabalho em um pequeno camponês kentuckiano. Eu vi a palavra de Deus, a palavra viva que nunca pode ser quebrada, exibida na plataforma. Eu não vi um sinal que eu desejasse, eu vi aquele Deus vivo hoje. O sinal era um verdadeiro sinal, apontando em algum lugar. Um sinal não aponta para si mesmo. Um sinal não diz, olha aqui, eu sou um sinal, olhe para mim. Um sinal nunca diz isto. Um sinal lhe diz aonde ir para algum lugar. Não diz, veja o sinal, eu sou o sinal. Que bem faria isto? O sinal era um ponteiro. Mas onde apontava? Como poderiam meus ministros, seguidores olhar e entender? Como eles poderiam dizer que este homem era um demônio? Como eles poderiam dizer que isso não era de Deus? Como um homem, um membro da igreja ou um cristão vê isto e não acreditar? Toda vez este sinal aconteceu em sua mão. Ele ficou lá e disse de onde a doença veio. Aquilo me chocou. Aquilo me chocou porque eu nunca tinha pensado de onde a doença veio. Está aqui para ficar. Sempre esteve aqui. Nunca me ocorreu que deveria vir de algum lugar. Este é o homem que veio com a voz de Deus e mostrou para mim que as doenças dos homens não existiam antes de sua queda, mas vieram depois. Quando Cristo veio, ele as levou embora, mas as pessoas não sabiam disto. E se elas não sabem disto, elas não têm fé nisto. Assim o diabo vem ilegalmente e as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Este homem começou a falar sobre os espíritos de fraqueza. Aqui ele estava falando sobre demônios, sobre um espírito mau enviar para matar. Eu nunca tinha ouvido isto antes em minha vida. Então ele começou a falar sobre um câncer. Como começa, como uma pequena célula, e como cresce, se torna um corpo. Então ele começa a falar sobre nós, como nós começamos como uma pequena célula. Cresce um corpo ao redor de nós mesmos, e assim nós estamos um ser humano. Nosso corpo está vivo porque a vida que estava naquela célula começou lá e continua lá. Num desses dias a vida deslizará e irá, e todo esse corpo que cresceu ainda estará lá, mas estará morto. Ainda estará lá, mas estará morto porque a vida que começou naquela pequena célula escapuliu-se. O que acontecia com ela novamente? Do mesmo modo como ela veio, voltaria para o pó. Isto fez muito sentido. Então ele voltou para o câncer e como você poderia livrar a vida deste mal. O conhecimento dos médicos não podia fazer nada, mas no nome de Jesus Cristo podia. Ele contou como nós teríamos recebido poder sobre os demônios e as doenças se nós os expulsássemos em nome de Jesus. Aqui estão estes espíritos de enfermidade. Nós, como os predeterminados, escolhemos e elegemos Deus, homem que iriam herdar e receber o seu nome, o nome de Jesus. Poderia dizer que aquele nome em cima do câncer e aquela vida não tinha alternativa, tem que ir embora. E quando foi embora, aquele crescimento ainda poderia estar lá, mas estaria morto. Nós sabíamos o tempo todo que qualquer crente poderia fazer aquilo. Qualquer filho de Deus tinha autoridade para fazer aquilo. Todo Deus homem poderia fazer aquilo, mas nós tínhamos esquecido. Assim, nesta geração, nós somos encarregados com o dever de trazer de volta o rei, dando este evangelho a toda criatura. E o único modo que nós poderíamos adquirir aquele corpo é com os sinais e os milagres. Nós temos que ter os milagres, sinais e maravilhas, ou nós não teremos ouvido das pessoas. Nós tínhamos esquecido como. Então ele vem e nos mostra como Deus, que teria nos escolhido, veio em carne uma vez mais para dizer: eu devo mostrar-lhes novamente o que eu sou, de tal modo que eles irão, com renovado zelo, lembrar que a minha palavra viva não pode ser mudada. Ela é sempre a mesma. Eu devo ir e mostrar-lhes novamente. E ele veio aqui em forma de carne e nós o chamamos William Branham.
Ele se encontrou com nossa geração, cruzou nosso caminho, nos contou estas palavras das Escrituras e nós acreditamos nessas palavras para nos ajudar a acreditar. Deus, em sua clemência, disse: eu fixarei isto onde você possa mostrar e levar para eles com as mãos. Lá está. Agora diga isto para sair em nome de Jesus. Lá, veja, fale para eles. Mas você não precisou ver. A Bíblia diz que isto aconteceria, mas você esqueceu. Então tudo certo, eu mostrarei para eles de modo físico. Agora você espera que isto fique com você para sempre? Quanto tempo nós teremos que ter isto? Irmão Billy Paul, você está afligido hoje à noite por causa do seu pai. Mas ele era um profeta enviado a uma geração e você sabe isto. Quanto tempo nós podemos ter isto? O sinal veio. Você não terá isto repetido. Muitos reivindicarão isto, muitos buscarão isto, mas não será repetido. Esta é a geração que é predeterminada de Deus para trazer de volta o rei. Nós tivemos nosso ensaio, nós tivemos nosso curso de reatualização. Nós caminhamos onde Deus caminhou. Deus tem trilhado nosso caminho, nossas cidades e nossas ruas na forma de outro homem. É verdade que ele também caminha conosco, mas eu estou dizendo nesse modo extraordinário que o irmão Branham estava rodeado por sinais sobrenaturais para nos apontar mais um. Isto é para o que aponta e é para sempre. Oh Deus! Garanta que meus seguidores que estão aqui irão ouvir que ele terá que lhes dizer hoje à noite. Isso me mostrou Jesus no trabalho. Isto revisou minha fé no Evangelho durante meu dia. Este era o Espírito Santo em ação perante meus olhos. Isso demonstrado antes de mim. O poder do nome que eu recebi quando eu entrei na família de Deus. O nome que está acima de todos os nomes, no céu e na terra. Eu louvo este nome. Deus, a quem este nome representa, está em você e em mim. Eu não tenho nenhum sinal, mas eu tenho isto. Devemos sempre ver isso nas mãos dele. Eu ouvi-lhe falar disto alto. Lá estava, uma nuvem flutuando em cima daqui. Ele disse. Ele orou, ou ele falou e foi embora. Ele viu isto e nos falou sobre isto. E Deus permitiu que a máquina fotográfica capturasse para os nossos olhos descrentes. Ele deixou a luz aparecer e registrar em filme de máquina fotográfica. O que perguntamos? Ainda em face, a maior demonstrações de Deus em carne que nenhuma geração teria visto antes. Os homens não acreditam. Eu não estou aqui para proferir julgamento. Nem eu sou um profeta, nem o filho de um profeta. Eu apenas digo que nós vimos. Quanto nós exigimos? A primeira noite que eu vi, eu acreditei. Eu acreditei tanto quanto eu pude, mas eu tinha esquecido, e desde este tempo do fim de uma geração de restos em meus ombros, Deus, em sua grande clemência, predestinou que ele se mostraria para mim e se enviaria em carne humana para mostrar-me mais uma vez exatamente o que Deus é em carne. Ele fez isto, ele ordenou que eu visse. Veria e seguiria da mesma terceira sacada. Eu vi e percebi, eu acreditei e soube naquela noite o que meu trabalho deveria fazer, e eu tenho trabalhado nisto. Muitas vezes, os homens de negócios nos pedem para falar. Nós apreciamos os convites deles, porque nós ficamos tão ocupados quanto pode, apenas fazendo estas coisas simples. Nós queremos contar a tantas pessoas quanto nós pudermos a mensagem de vida eterna, a mensagem de Jesus Cristo, que eles talvez ouçam e acreditem no Senhor e venham para o reino. Isto é tudo para o qual nós vivemos. Por adquirir ouvidos do número de máximo de pessoas em todos os lugares que vamos, nós consagramos nosso vaso perante Deus de forma que Ele possa ter se ajustado para mostrar sinais e maravilhas no encontro para confirmar a sua palavra. Permita-me corrigir isto. Eu não quero dizer que nossa consagração tem qualquer coisa a ver com isto. Ele fará aquele desatento. Mas o que eu quero dizer, nós tentamos ser merecedor da presença de Deus nos encontros. A palavra dele é pregada ao redor do mundo em mais de 40 países
Sem uma visão, sem um sinal e sem estas coisas sobrenaturais, as mesmas maravilhas foram executadas. Aquele Deus que executou sua visão no homem que nós chamamos William Branham estava nele, nos mostrando a si mesmo. O mesmo Deus que estava trabalhando através dele trabalha com todos os homens, todo crente, toda criatura do mesmo modo. Eu não estou falando sobre a luz, eu não estou falando sobre os sinais sobrenaturais, eu não estou falando sobre o discernir dos pensamentos, eu estou falando sobre o confirmar do seu pacto, que não pode ser quebrado. Aí está, porque ele enviou o sinal e o profeta ao redor do mundo. Agora me deixe lhe dar esse testemunho, porque eu acredito que é pela vontade de Deus que eu diria isto. Nós tivemos a intenção de fazer como tínhamos visto o irmão Branham fazer. Não discernir as pessoas, para isso não podia ser feito sem Deus. Mas anunciar as promessas de Deus e pedir para Deus que os confirme, o qual ele fez. Nós oramos por muitas pessoas e muitos foram curados maravilhosamente, mas nós nunca oramos por um surdo mudo. Isto aconteceu em Kentucky, não longe do lugar do irmão Branham, onde a primeira pequena menina passou pela linha surda e muda. Eu suponho que esta era uma coisa extraordinária para mim, porque quando eu era um pequeno menino na fazenda, meu pai podia falar a linguagem de sinais com um amigo que vinha de vez em quando. Eu suponho que ele veio para a casa de meu pai porque não havia muitas pessoas às quais ele poderia visitar. Sempre me fascinou o ver falar através de suas mãos. Eu sempre imaginei que isso seria uma coisa terrível. Talvez é por isso que Deus usou aquele milagre para mudar minha vida. Eu nunca esquecerei como fiquei contente quando esta pequena menina veio e como parecia que o fogo deste Espírito Santo queimava em mim. Eu sabia que esta menina ficaria bem porque o Senhor faria isto. Nós oramos por ela e eu fiz o melhor que pude para orar exatamente como eu vi o irmão Branham fazer. Eu quis dizer toda a palavra disto e eu acreditei que eu tivesse a mesma razão para o diabo me obedecer como o irmão Branham teve quando ele orou. Tinha que ser o mesmo. E claro que era, tanto que a pequena menina foi perfeitamente curada e eu me dirigi para fora para achar o irmão Branham. A primeira e a única vez que eu fui na casa dele. Nós o achamos junto com o papai Bosworth, parado na varanda dianteira da pequena cabana em Jeffersonville. Ele morava naquela pequena casa estreita perto do tabernáculo. O irmão Branham era tão amigável e cordial para nós e nos encorajava tanto. Ele simplesmente nos levou nos braços dele como seus pequenos meninos e nos encorajou. Ele nos fez sentir como se nós pudéssemos simplesmente conquistar o mundo. Isto era o que ele queria que as pessoas vissem, que se eles confiassem na sua palavra, poderia ser feito simplesmente o mesmo. Ele orou conosco, nos abençoou e falou conosco. Isso era um grande evento em nossas vidas. Nós fomos então para a Jamaica, e na Jamaica centenas e centenas de milagres notáveis aconteceram, e mais de 9.000 almas vieram a Cristo. Nós voltamos para a América e Deus falou muito claramente comigo num pequeno quarto um dia. Eu não passarei adiante o que ele disse, porque não seria adequado aqui. Eu não ouvi sua voz, mas ainda eu ouvi isto. Depois de alguns dias, o irmão Bosworth me chamou da Pederneira, Michigan, e nós fomos lá em cima. E ele disse que o irmão Branham estava muito cansado e tinha pedido se eu podia terminar a semana de encontro. Eles tinham ouvido que nós estivemos na Jamaica. Aquele grande auditório estava lotado e nós vimos as maravilhas de Deus, como o irmão Branham estaria lá e oraria a palavra, que sempre era o primeiro a ser feito. Então ele relataria para as pessoas de como cooperar com Deus e explicar sobre este sinal na mão dele. Aconteceriam se eles acreditassem. Ele oraria para o Senhor confirmasse o que ele tinha dito. E é claro que isso seria assim a cada tempo, e muitas coisas maravilhosas aconteceram. A noite veio e eu tive que pegar o microfone porque o irmão Branham tinha ido. Como nós ficamos lá naquela noite, claro que isto era algo que amedrontaria qualquer jovem pregador. Eu lembro que eu orei e então eles chamaram as pessoas para vir pedir por oração. A primeira era uma mulher cega, uma senhora de cor, com um grande cachorro pastor alemão na guia. Claro que no natural eu estava apreensivo por este desafio, mas bem, no fundo eu estava seguro que Deus estava lá.
Deus estava lá. E como oramos, nós simplesmente lembramos o Senhor de suas palavras que tinham sido oradas por irmão Branham. Que como ele testemunhou para o presente, ele também testemunharia a sua palavra, porque o presente confirmou a palavra e era de todo o mesmo. Nota, quando nesta tradução se fala presente, na verdade ele quer dizer o dom. Continuando, esta menina gritou de alegria e os olhos dela se abriram. O cachorro começou a latir porque ele pensou que nós tínhamos ferido a menina ou algo parecido. E grande entusiasmo estava lá porque a menina foi curada. Dali em diante, uma coisa depois de outra começou a acontecer. Os grandes encontros de Porto Rico e então ao redor do mundo, para 40 países diferentes. Digo a você, isto é o que Deus nos enviou para que o seu profeta nos ensinasse. Ele foi enviado para nos assegurar isto. Não pode falhar, você entende? Eu não estou deixando isto como testemunho para você dizer, o irmão Osborne tem um grande ministério também. Esta não é a questão. A questão é, aqui está um homem comum, sem quaisquer destes extras aparecimentos sobrenaturais, mas que os tinha visto quando Deus enviou o profeta. Estes sinais o tinham apontado ao pacto e ele tinha partido com o pacto para anunciar isto às pessoas, que se eles acreditassem, seria assim, para que isso não pudesse ser interrompido. E veio ao caminho. Agora, como veio ao caminho? Como você explica isto? E os 10.000 milagres que nós vimos, como você explica isto? Esta é a palavra viva que nós vimos e a sua glória entre nós, testemunhando a nós, esta última geração, por sinais sobrenaturais e milagres. O predeterminado de Deus foi enviado em nosso caminho para nos apontar a palavra que vive para sempre e não pode ser mudada. Está para sempre estabelecida no céu. É invencível, não pode ser alterada. Seguramente, se Deus tivesse que nos fechar com qualquer outro pensamento, seria agradecer Deus pelo profeta. O homem de Deus, o sinal do céu que veio nos dar vida pelo tempo desta geração. Agradeça a Deus pelos sinais sobrenaturais e maravilhas. A redemonstração em nossa geração de Jesus Cristo. Quantas vezes eu me levantei, talvez não tantas vezes quanto a maioria de vocês, mas muitas vezes eu me levantei ao lado, na plataforma, ou talvez na audiência, ou abaixo, perto da frente, em temor. Como eu assistiria o irmão Branham ministrar, nunca alguma vez em meu coração, adorando ou idolatrando o homem, mas absolutamente venerando Deus que estava no trabalho em minha presença. Eu estava com Deus. Nós podemos vir reverenciar a presença de Deus como nós levamos a palavra dele a nossos corações, caminhamos com ela, falamos com elas e comungamos com ela. É para isto que Deus está conosco, Deus em nós. Eu não posso dizer o que eu sinto, mas meu argumento para esta congregação e aquele para quem você falará deste culto é que você dirigirá esta mensagem. William Branham veio em nosso meio como profeta de Deus e mostrou para nós, precisamente no século XX, as mesmas coisas que foram mostradas para nós nos evangelhos. Onde nós lemos de alguns incidentes nos evangelhos, nós vimos centenas em nossa geração, nenhum menos grandioso, nem menos maravilhoso, mas mais numerosos. Nós os vimos em nossos dias. Nós caminhamos com Deus em nossos dias. Ele veio e caminhou nos arredores da Galileia, mas ele também veio às ruas de Phoenix, Portland, Oregon, Tulsa, Oklahoma e por esta nação. Eu vi isto. E quando eu vi isto uma vez, eu soube o que significou. Esta era a palavra materializada. Eu podia levar isto e podia ir com isto, porque Deus estava comigo e em mim. Que revelação! Eu ouvia o irmão Branham falar frequentemente e dizia, eu não estarei com você por muito tempo. Você ouvirá falar de mim, indo embora num desses dias. Eu e a irmã Osborne nos maravilhamos o tempo todo. Como nós ouvimos os relatos, nós diríamos, como pode ser aquele Deus e deixar nesta geração?
Ele ainda permanece na cena, ainda estas coisas são mostradas, ainda ele pleiteia para as pessoas olharem a palavra e acreditar nela. Olhe para este sinal. Aconteceu novamente, mostra que Jesus é real. Aqui está a palavra dele. Esteja com ela, ela nunca fracassará com você. Quantas vezes ele disse isto? Eu fiquei e tremi em Tulsa, Oklahoma, como eu assisti mostrar para a congregação as maravilhas de Deus pelos sinais sobrenaturais que eu nunca poderia mostrar a uma congregação. Tudo que eu posso fazer é dizer, está escrito. Claro que este é o maior sinal. O irmão Branham disse que era o maior. Não há nada maior, nem o sinal é tão grande quanto este. Este está estabelecido para sempre no céu, não há nenhum questionamento sobre isto. Eu fiquei de pé lá e eu assisti como ele me mostrou algo pelo qual provar a palavra a uma geração idolátrica, agnóstica ou ateísta. Era para mostrar para eles que está escrito e que veio a acontecer. Com que frequência eu assisti fazer isto, como ele ficou lá e discerniu os pensamentos das pessoas. Eles pensaram que ele era um adivinho, que estava lendo as suas mentes, ou que ele estava invocando algum outro gênio. Ele viraria de costas e profetizaria para eles daquela maneira. 3 noites seguidas ele fez isto em Tulsa. Mas agora ele é tirado de nós. Tulsa não verá isto novamente. Os pregadores estão lá. Os cristãos estão lá. E eles estão confortáveis. Mas se eles compreenderam, eu não sei. Muitos não agem como tal. Que maravilha que Deus enviou esta demonstração para o nosso caminho. Você viu isto, simplesmente aconteceu e o levou a conceder como uma coisa que estava com você, pensando que você sempre teria estes maravilhosos encontros e sempre seriam abençoados? Você pensou que isto era o encontro do tipo Branham e você veria estas coisas? Era a sua ideia? Você não compreendeu. Agora passou. Mas, meus amigos, se Deus me enviou para Phoenix para lhes contar qualquer coisa neste culto memorial, Ele me enviou para lhes falar que isto é o que Ele estava tentando mostrar para vocês o tempo todo. É onde sua fé deve descansar, mas deve ter agido, deve ter se cumprido. Onde estão aqueles que surgirão e dirão, eu conduzirei a mensagem? Alguns anos atrás, irmão Branham cruzou meu caminho e eu conduzi a mensagem. Você decidiu que isto era somente um fenômeno de sua era? Você o teve, mas agora você não tem mais. Nem tudo falhou para conhecer-me, nem tudo se perdeu. Muitos compreenderam, não só eu, e mais irão compreender por esta mensagem. Deus estava no irmão Branham demonstrando a si mesmo. Deus está em nós. A diferença é que ele não predeterminou que nós iríamos operar no lugar do profeta desta geração. Nós não estamos acompanhados por estes sinais extraordinários para dar evidência disto aos pregadores. Nós somos o povo de Deus, nós somos cristãos, nós nascemos novamente como crentes, nós somos uma nova criação, nós somos filhos nascidos na família. Nós somos nobres, o sangue do rei está em nós. Nós proclamamos o nome do rei. Nós temos um direito para usar o seu nome. Nos deixe usá-lo. Nos deixe levar a espada, a palavra. Nos deixe frutificar isto. Eu não sei o que os dias futuros reservam para nós. Eu não sou um profeta, eu não sou um vidente, eu não sei. Mas esta mensagem penetrou em você? O que vai você fazer sobre isto? Não tocou você até que você faça algo sobre isto? Uma geração é confiada a nós. A geração pelo horizonte do qual Deus marchou novamente em carne humana com sinais e maravilhas na forma de um profeta. Esta geração está se revertendo ao paganismo 30 vezes mais rapidamente que está sendo evangelizada. Este é nosso compromisso. O que agora você fará sobre esta mensagem que foi tão claramente demonstrada para você? O que nós iremos fazer com esta mensagem? Nós a conduziremos, nós agiremos em cima disto, nós levaremos isto, nós a carregaremos até o fim do mundo. Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta levantou-se entre nós.
Culto memorial, um tributo a William Marion Branham. Esta mensagem foi pregada originalmente em inglês pelo missionário mundial Tommy Osborne em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América, e traduzido na íntegra para o português. Deixamos assim à disposição essa transcrição feita do livreto que leva o mesmo título, Um Tributo a William Branham. Infelizmente não temos o nome do tradutor desse texto para assim pôr no final os devidos créditos. Se porventura alguém conhece quem fez esta tradução do inglês para o português, entre em contato conosco para atualizarmos o texto que temos deixado disponível para todos. Acompanhe nosso trabalho, divulgue nosso trabalho, nos ajude a evangelizar levando adiante o link destas mensagens. Entre em contato conosco. Sempre no final nós deixamos, ou na descrição do vídeo, nós deixamos a descrição. Você pode escrever para o e-mail doutrinadamensagem@gmail.com ou para o pastor Diógenes Dornelles, pelo e-mail diogenes.dornelles@yahoo.com.br. O culto fúnebre para o irmão Branham foi organizado em 29 de dezembro no Tabernáculo Branham. Centenas de pessoas abarrotaram o interior do santuário e transbordaram até os lotes de estacionamento para pagar suas considerações finais para um homem cuja vida e ministério anunciou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. William Branham, em um dos seus sermões, ele disse: esta corrupção tem que assumir a incorrupção, e esta morte tem que assumir a imortalidade. E isso é apenas um fôlego entre aqui e ali, da velhice para a juventude, do tempo para a eternidade. William Marion Branham. O evangelista Tommy Lee Osborne nasceu em 1923 e partiu em 2013. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Por muito tempo, os irmãos brasileiros conheciam um pequeno texto sobre Deus cruzou meu caminho uma vez mais. E esse texto foi divulgado. Eu conheci esse texto desde os anos 85 aproximadamente. Porém, era um resumo do texto. Agora nós temos o texto completo e está disponível para todos. Durante anos a fio, ouvi ministros e irmãos criticar o evangelista T.L. Osborne, tendo ele como um desviado por não ter seguido a mensagem. Hoje eu pergunto qual segmento da mensagem ele deveria ter seguido. Creio que este homem que dedicou sua vida à ministração do evangelho às almas perdidas fez muito mais do que aqueles que o criticam. Evitaríamos de pecar se seguíssemos o exemplo e caráter de William Branham, o qual sempre elogiou e teve palavra de apreço por este evangelista. No dia 22 de fevereiro de 2013, quando soube do falecimento de Tommy Osborne, eu estava na cidade de Palhoça, na Santa Catarina, e recordei que este homem tinha pregado no culto em memória a William Branham, a pedido do irmão Billy Paul. E então, naquela noite, também fiz uma transmissão, um tributo a Tommy Lee Osborne. E logo também vou deixar o áudio disponível para todos vocês. Deus os abençoe.